Deputados da oposição prometem fazer pressão para que o projeto de lei da chamada saidinha seja votado com agilidade na Câmara. Essa apuração é da repórter Isabel Mega. O texto voltou à casa depois de ter sido aprovado por 62 votos no plenário do Senado, na noite de terça-feira, com alterações em relação ao projeto original, que era da Câmara dos Deputados. Por isso, integrantes da chamada bancada da bala da Câmara vão pedir que a matéria seja pautada o quanto antes no plenário, que vai analisar somente as alterações feitas pelos senadores. Essa proposta já tramita em regime de urgência, o que pode facilitar a articulação. Parlamentares acreditam que não vai haver resistência do presidente da Câmara, Arthur Lira, já que a pauta é considerada de forte apelo popular. De acordo com uma apuração do repórter da CNN, Théo Cury, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, tem sinalizado a interlocutores que não quer criar confronto com o Congresso. Ele vai ser um dos auxiliares com quem o presidente Lula deve se aconselhar antes de decidir se sanciona ou veta o texto que for aprovado pelo Congresso Nacional. Vamos ao debate, começando com José Eduardo Cardoso. Caso a proposta seja aprovada na Câmara, Zé, o presidente Lula deve sancionar ou vetar a lei que limita as saidinhas? Muito boa noite. Olá, Yuri. Olá, Caio. Bem, eu acho que é impossível dizer nesse momento, ou seja, não há ainda um texto definitivo. Nós sabemos que a margem decisória agora na Câmara é estreita. Os deputados devem votar ou pelo texto original aprovado pela Câmara ou pelo texto aprovado pelo Senado. Então, portanto, embora tenha uma margem decisória estreita, ainda não se tem o texto definitivo, que trouxe algumas inclusões, algumas delimitações em relação ao que foi aprovado na Câmara. Eu acredito, sinceramente, que há uma grande possibilidade do presidente Lula sancionar o projeto a partir do que disse, pelo menos apurou a CNN, do posicionamento de Ricardo Lewandowski. Eu continuo insistindo que acho isso algo absolutamente inexplicável. Mais uma vez, se tenta tratar situações de segurança pública sem os estudos necessários, sem as reflexões necessárias, como se isso fosse resolver alguma coisa. Não resolve absolutamente nada. Pode até, sob certa forma e certa ótica, agravar mais a condição de tensão nos presídios brasileiros, que é muito ruim, como todos nós sabemos, né? Por que eu digo isso? Porque ninguém fez um estudo relacional entre aqueles que voltaram a delinquir e efetivamente na saidinha e as causas que determinaram isso. O que determinou aquele delinquente? É o tipo do crime, são as características específicas do preso, são as características do presídio em que ele estava ameaçado, ele não estava ameaçado. Ou seja, qualquer alteração legislativa ela exige estudos sérios. Mas não, infelizmente o parlamento não é de hoje. Quando se fala de matéria penal, basta uma notícia para eu dizer, vamos mudar a lei, vamos resolver, isto é fantástico, sem estudos criminológicos adequados e suficientes para que nós possamos ter um resultado positivo. Ou seja, esta lei não vai mudar absolutamente nada na criminalidade, pode até agravar um pouquinho a situação de tensão do sistema prisional, e não se justifica. Por exemplo, eu vi que o Senado aprovou lá uma emenda que fala, eu acho até, pelo menos me deu uma melhoradinha no texto original, né? Falando do ensino superior, do ensino profissionalizante, ensino médio, mas não tem uma discriminação. E se o preso é analfabeto, então ele está estudando, empenhado em aprender, pelo que eu entendi da imprensa, ele não teria direito à saidinha. Então, ou seja, são coisas que são feitas de afogadilho, de forma irrazoável. E eu sempre cito aquela frase que para mim é emblemática do ex-chanceler alemão, né, que disse que se o povo soubesse como são feitas as salsichas e as leis, não comeria as segundas e não acreditaria nas primeiras. É uma frase de Otto von Bismarck. Ou seja, é assim que a gente faz lei, sem estudar, sem analisar, sem ver relação de causa e efeito. Ou seja, é mais uma, a meu ver, pessoal, mais uma daquelas práticas de populismo penal em que o Congresso diz, agora resolvemos o problema. Não resolveu absolutamente nada. Não atinge causa de criminalidade, não resolve o problema prisional, que é, a meu ver, um dos mais graves fatos geradores da violência que nós temos no Brasil. Em síntese, né? É mais uma vez a mesma coisa, né, que o Congresso Nacional, e infelizmente eu já participei do Congresso Nacional, sei como isso é feito, infelizmente isto e nada para solucionar o problema da segurança pública é a mesma coisa.
Caio Coppola, mesma pergunta para você. Caso a proposta seja aprovada na Câmara, o presidente Lula deve sancionar ou vetar a lei que limita as saidinhas? Muito boa noite. Olá, Yuri. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Bom, o fim da saidinha em datas comemorativas é uma das poucas pautas consensuais no Congresso Nacional quando o assunto é segurança pública. Tanto como foi colocado, a votação no Senado foi vencida por 62 votos a favor dessa mudança na lei penal e apenas 2 votos contrários. Com a palavra aqui, o senador do PT, doutor Fabiano Contarato, professor de Direito. Aspas, não é razoável você explicar a saidinha para uma família que teve seu filho morto por homicídio doloso, em que o cara foi condenado a 9 anos de reclusão e que não vai ficar nem 3 anos preso. São muitos os benefícios já estabelecidos. Isso para os criminosos, obviamente. Então, para ilustrar aqui a fala do ilustre parlamentar petista, vamos aos fatos e aos números mais recentes sobre a saidinha e seu contexto. Porque se faltam estudos, como bem disse o Zé Eduardo Cardoso, sobram estatísticas. E faltam estudos para corroborar a existência da saidinha, pelo menos em datas comemorativas. Hoje, aqui no Brasil, há 28 mil criminosos foragidos e 303 mil criminosos procurados, totalizando aí 331 mil mandados de prisão pendentes de cumprimento. E todos os anos, milhares e milhares de presos ingressam aí nessa estatística, se aproveitando da saída temporária nas datas comemorativas. Segundo aqui o levantamento da Folha de São Paulo, isso junto às secretarias de segurança de 18 estados do país, só nesse último Natal, 2.400 detentos não retornaram ao sistema prisional. E desses, apenas 151 foram recapturados. Quando a gente olha aqui os números do Rio de Janeiro, um reduto do crime organizado, 14% dos criminosos soltos no final do ano, em razão da saidinha, não regressaram. E o pior é que grande parte desses beneficiados com as saidinhas aproveitam a ocasião para voltar a delinquir. Vamos, mais números aqui, agora de São Paulo. A Polícia Militar efetuou a prisão de 631 detentos que descumpriram as regras da saída temporária de Natal, além de 81 criminosos saidinhos presos em flagrante nesse mesmo período. A gente tem o caso lá da capital mineira, BH, daqueles reeducandos beneficiados com a saidinha de Natal, matou um policial com um tiro na cabeça durante uma perseguição que envolvia um veículo roubado que ainda atropelou um motociclista inocente. Então, tratar a saída temporária em datas comemorativas como um instrumento eficaz de ressocialização é ignorar a realidade dos fatos e o testemunho dos números. Aliás, não tem nenhuma comprovação estatística que relacione diretamente essas saidinhas com a redução da reincidência criminal no Brasil. Pelo contrário, a gente viu aqui. E, ao corrigir essa lei, extinguindo esse benefício indevido, o Congresso reconhece, quase que por unanimidade, que essas teorias pseudocientíficas elas já custaram muito caro ao povo brasileiro. É um dano que pode ser mensurado em direitos violentados e até em vidas humanas perdidas. Portanto, se o senhor Lula da Silva deseja respeitar o consenso parlamentar, a vontade popular e a realidade dos números, ele não deve vetar a lei que vai ser eventualmente aprovada. Até porque, observando o debate público, a gente percebe que a defesa dessas saidinhas em datas comemorativas ficou praticamente restrita aos militantes ideológicos do abolicionismo penal e aqueles que defendem os próprios criminosos e as suas organizações. E o Lula da Silva, esse senhor que conquistou mais de 80% dos votos entre os presos na última eleição, ele precisa urgentemente dar um sinal à sociedade de que ele defende os interesses dos trabalhadores, não o interesse dos criminosos. Vou pegar esse gancho para questionar tanto o Eduardo Cardoso quanto o Caio Coppola se esse tipo de discussão desta lei, mas a discussão da segurança pública em geral, tem se cobrado cada vez mais uma atuação mais ativa do governo federal, embora seja uma responsabilidade prevista na Constituição mais diretamente ligada aos governos estaduais. Começo com o Caio Coppola. Claro, o policiamento ostensivo, isso é de incumbência,
prevalece a incumbência do ente federativo estadual. Agora, quando a gente tem os novos desafios relacionados às facções criminosas, ao crime organizado, os crimes financeiros, aí você já começa a ter uma participação maior, né, do Poder Executivo e, principalmente nesse caso, né, a gente está falando de poder legislativo. E, de verdade, assim, eu não gosto dessa abordagem, vamos dizer assim, de certa forma até maniqueísta, né, do Zé, que supostamente alguma coisa tem que ser a solução definitiva para a questão da segurança pública, certo? Eu concordo, viu, Zé, que o efeito prático em termos de solucionar essa crise, certo? De você reformar a lei que trata, né, do benefício da saída temporária, é como se você tirasse um balde d'água de uma piscina olímpica. Isso é verdade. Ainda assim, ela é uma medida bem-vinda. E ela é bem-vinda por quê? É uma pequena e raríssima vitória da sociedade contra a impunidade. Tanto que foi formado consenso no Senado Nacional, o que, assim, é ainda mais raro, né? E eu acho o seguinte, assim, a vida ela não é feita de soluções fáceis e definitivas, né? As soluções elas são complexas e os resultados eles são graduais. Isso é um passo, né, no caminho de você ir aprimorando a lei penal. A gente concorda que tem muita coisa para mudar, né? E toda a lógica que eu ouvi aqui, né, nesse debate contra a reforma, né, desse instrumento de ressocialização, vamos tratar dessa forma, ela também serve do outro lado. Quais foram os estudos científicos e estatísticos que embasam a permanência desse instituto? Na verdade, o que a gente tem é uma avalanche de números que desabona a saída temporária, e aqui a gente está discutindo um tipo específico de saída temporária do regime semiaberto, que é nas datas comemorativas, né, que são aquelas 5 semanas do ano, né, que coincidem, via de regra, com o Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Páscoa e Natal. E o que a gente está percebendo é que isso inunda a sociedade, né, com pessoas que deveriam estar afastadas do convívio social. Isso aumenta a criminalidade, né, situações potencialmente perigosas. Imagina, 14 presos no Rio de Janeiro não regressaram ao sistema carcerário nacional. Então, assim, é uma coisa muito séria. E também é importante pontuar nessa lei algumas outras reformas em relação à lei penal vigente, que é o seguinte: além dos crimes hediondos, né, ficam vedadas também as saidinhas para condenados por crimes com violência ou grave ameaça. Outra coisa, você não tem mais agora você tem a exigência do exame criminológico, para que haja um certo critério, um filtro, para determinar o quê? Se aquela pessoa está apta, né, a conviver em sociedade, ainda que por um período muito restrito. E isso é muito importante, porque a ressocialização ela não é um fim em si mesma, ela serve a um propósito muito maior, que é o quê? A redução da reincidência do criminoso, ou seja, que ele não volte a delinquir. Então, se o Instituto não está servindo a esse propósito, ele deve ser reanalisado e reformado. E por mais que, de fato, faltem estudos sobre o tema, sobram números comprovando que do jeito que está, não está funcionando, pelo contrário, está atrapalhando a vida social e gerando insegurança para trabalhadores, estudantes, enfim, a população honesta e pagadora de impostos. Mesma pergunta, Zé Eduardo Cardoso. A discussão desta lei das saidinhas no Congresso Nacional é mais um indicativo de que há uma demanda para que o governo federal seja mais atuante na área da segurança pública, embora, como já reforçamos aqui, seja uma responsabilidade mais diretamente ligada aos governos estaduais. Veja, o Caio esqueceu de citar um número, ele gosta de citar números, eu quero apenas acrescentar que dos 100% que saíram, 5% não voltaram, 95% voltaram. E eu não sei desses 5% quantos delinquiram. Claro, podem ter delinquido com crimes graves, que obviamente isso tem que ser analisado, mas 5%, eu vou penalizar 95% dos que saíram e voltaram para uma situação de 5% que eu não estudei, e o próprio Caio reconhece.
reconhece. Bom, não tem estudo, nem que favorece, nem que desfavorece. O que a gente faz? Estuda. E não é a criminologia não é uma pseudociência, me desculpe. Né? Criminologia é um campo de análise científica reconhecido e aplaudido em todo o mundo. Há, inclusive, correntes criminológicas diferentes, como existem nas ciências. Ou seja, vamos pegar estudos a partir dos dados concretos, aplicar os estudos recomendados pela ciência. Né? Não dá para negar a criminologia, em hipótese nenhuma, ela não é uma pseudociência. É desses estudos que eu estou falando, dos estudos criminológicos, claro? E eu gostaria de ter feito, que se fizesse um estudo sobre isso. Eu não sou fechado a propostas definitivas. Agora, antes de decidir, eu quero saber exatamente o que eu estou decidindo, por que eu estou decidindo e a relação de causa e efeito entre o que se decide e o que acontece. E não responder para a plateia de imediato. Ou seja, eu tenho 95% de pessoas prejudicadas, não estudo os 5% quantos delinquiram e a característica dos delitos praticados. E tomo decisões generalizantes, que podem, inclusive, cortar, sim, relações sociais. Por que cortam? Os estudos criminológicos, repito, a criminologia não é uma pseudociência, mostra que o encarceramento, isto é, a prisão privativa de liberdade, isto é pacífico, tem muito pouco retorno, inclusive no sistema, tem muito pouca recuperação, inclusive nos sistemas penitenciários melhores, muito melhores e evoluídos que o nosso, porque você corta laços familiares. Então a pessoa, quando sai, ela volta sem ter nenhuma referência de família, de filho, de marido, de esposa, de amigos. Ela perdeu um segmento da sua vida. E esse tipo de situação é estudada pela criminologia. É com base nisso que se faz de saidinhas, para ter lá uma alternativa. Agora, em que casos essa delinquência teria que ser tratada de forma a não permitir isto? Seria um caso individualizado? Seria alguma tipificação? É disso que eu falo. Eu não tomo decisões sem estudo adequado, para sim ou para não. Vamos estudar, vamos debater com cuidado, vamos chamar especialistas antes de dar canetada e sair. Olha que vitória nós tivemos, atingindo 95% das pessoas que voltaram tranquilamente e pegando uma parte dos 5% que voltaram e delinquiram gravemente. Como disse o senador, que eu discordo da visão, e não é porque é do PT que eu vou concordar. Né? Eu não tenho esse alinhamento, eu sou meio livre nas minhas ideias, eu não sou obrigado a concordar com tudo que o petista fala. Né? Eu não concordo. É claro que efetivamente é doloroso, muito doloroso explicar para uma família que uma pessoa que teve a saidinha matou. Como é doloroso explicar para uma família que quem mata tem que ser preso e não exterminado. Tudo isso é muito doloroso, mas a necessidade da aplicação racional e científica de critérios criminológicos nas alternativas penais, me parece que é a diferença entre a barbárie, o populismo e a racionalidade científica. Infelizmente, nós no Brasil navegamos num campo de negacionismo criminológico, onde nós jogamos para a plateia, pegamos fatos, generalizamos os fatos e, a partir daí, criamos um clima passional, cujas respostas passionais e sem estudos são dadas. E aí, eu me lembro quando eu discuti sérias questões, inclusive com um ministro no Congresso Nacional, em que o deputado falou: você tem razão nos teus argumentos, mas se eu votar, eu perco o voto. Ora, esse é o critério, não é? Então, esse tipo de situação exige uma mudança de mentalidade, mas enquanto nós não percebemos que é necessário estudar e não considerar a criminologia uma pseudociência, aplicando-se a soluções penais, nós dificilmente teremos boas soluções para uma sociedade que é violenta, que uma sociedade que vive, infelizmente, de uma situação gerada pelos presídios, que cria, alimenta e fortalece organizações criminosas e, pura e simplesmente dizemos, cumprimos nosso papel eleitor quando eu voto, quando na verdade o papel não foi cumprido, porque a lei, para ser decidida, exige estudo, debate, seriedade e reflexão.